Olá, saudações a todos. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a recaída de ouro. Eu acho esse um tema muito interessante e muito curioso, né? Essa é uma expressão que eu utilizo, né, sobre a recaída de ouro. Do ponto de vista da epistemologia, o que seria essa recaída? É a última recaída que a pessoa teve antes de iniciar o seu período de abstinência. Então, vamos supor que a pessoa tem 15 anos de abstinência. A última recaída que ela teve foi a recaída de ouro, tá? Aqui nós temos um monte de temas interessantes, mas vamos por parte. Primeiro, só tem recaída de ouro se a pessoa tiver recaído. Parece óbvio, mas existem uma série uma grande quantidade de pessoas que faz parte do que eu classifico como abstêmio never relapse, o abstêmio que nunca recaiu. Então existem abstêmios eu vou dar um exemplo que eu conheço bem, né, que a pessoa foi internada. Aliás, eu conheço vários exemplos desse caso, que a pessoa foi internada, saiu do seu internamento e nunca mais recaiu. Ela está em abstinência até hoje. Então, veja, esse abstêmio não teve recaída de ouro, tá? Ele estava vindo da adicção, ele interrompeu o uso de drogas ou álcool e ele está em abstinência até hoje. Não houve essa recaída. São casos raros, mas existem, tá? Isso a gente trata no tema abstêmio never relapse, tá? Que é a expressão em inglês para nunca ter recaído. Tirando essa classificação de abstêmios que nunca recaíram, a grande maioria dos abstêmios, eles costumam recair. Mas a última recaída, antes do longo período de abstinência, a gente chama de recaída de ouro, tá? É fácil de entender, não tem muito mistério. Agora vai começar uma complicação. Veja só, a gente vai ter que raciocinar sobre isso. Então eu vou pedir que você olhe a imagem aqui. Nessa imagem a gente percebe aquela classificação trinária, né, que eu costumo utilizar, do mero usuário, usuário abusivo e edicto. Dentro após essa classificação trinária, a gente começa a fase de abstinência, né? E nessa fase de abstinência a gente usa uma classificação quinária, tá? Mas aqui, para efeitos didáticos, a gente vai utilizar só o abstêmio menor, o maior e o mega abstêmio, tá? Então seria uma classificação também trinária, tá? Da abstemiologia. Então nós temos aqui o ponto F, que a gente chama do fim da adicção, né, que é a interrupção do uso de drogas ou álcool. Nós temos essa fase que é de desintoxicação, e o ponto R quando começa realmente a abstinência em termos técnicos, né? Então, após a desintoxicação, na verdade, a pessoa, durante a desintoxicação, já está em abstinência. Mas, tecnicamente, a gente pode botar aqui como um ponto R, que é o início da fase de... Eu uso R em homenagem à recuperação, né? Para aqueles que gostam da adicção, naquela análise médica ou análise clínica, né, que diz que a adicção é uma doença, tal, então a gente teria uma recuperação desse paciente, né? Então eu utilizo o ponto R, tá? Então a recaída de ouro é isso, né? A pessoa está aqui no ponto F e inicia a sua abstinência, certo? Aí ela recai, volta para o ponto F, desintoxica, reinicia a abstinência, recai, volta para o ponto F, desintoxica e reinicia a abstinência. E assim vai. Até o momento em que ela realmente fica no processo de abstinência e não volta. Não tem mais essa recaída. Então a recaída anterior, a última dela, a gente chama de recaída de ouro, tá? Bom, vamos colocar isso na nossa escada epistemológica. Então esse aqui é um modelo de escada epistemológica, né, que a gente utiliza. Duas classificações, como eu disse, as trinárias, né, mero usuário, usuário abusivo edicto, abstêmio menor, maior e o mega abstêmio. Abstêmio menor é até 2 ou 3 anos de abstinência, abstêmio maior fica após esses 2 ou 3 anos de abstinência, e o mega abstêmio é o ponto Z, né, que a gente diz que todo período de abstinência se iguala a todo período de drogadição,
tá? Não de adicção, de drogadição, que é maior, normalmente é maior, né? Tá? Porque ele abrange as fases de mero usuário, usuário abusivo e adicto, né? Então aí o ponto Z seria isso, né? Quando a abstinência for igual a todo o período de mero usuário, usuário abusivo e adicto, nós teríamos uma pessoa que está aqui há mais tempo em abstinência do que esteve antes usando drogas ou álcool. Então a gente chama de mega abstêmio, tá? Então uma classificação trinária básica e uma classificação trinária básica da drogadição e da abstinência. Bom, aqui nós temos o ponto F, a antessala do processo de abstinência, que é o ponto E, né, que é o caso da intervenção, né, da exposição interventiva, da reintervenção, tá tudo, a gente comenta isso sobre o ponto E, né, e o ponto A que é o início da adicção. O ponto F seria o fim, como a gente viu no desenho anterior aqui, que é o fim da adicção, não tem muito mistério. Bom, então a pessoa inicia sua abstinência, certo? Aí ela recai, ela volta, ela recai e ela fica nisso, né? O tempo todo. Bom, chega num momento em que a pessoa consegue permanecer em abstinência, então a última recaída que ela teve foi recaída de ouro. A exceção, os abstêmios never relapse. Até aí tudo bem. A questão que vem agora é a seguinte: como a gente está na abstemiologia, a gente fala de abstêmios. Então, o abstêmio, uma pessoa que percorreu muitos anos de abstinência, imagina alguém que está com 15 ou 20 anos de abstinência. Daí essa pessoa recai, certo? Essa pessoa volta para o ponto F? Essa que é uma questão. Bom, tirando da parte teórica e botando na parte prática isso, o que é que a gente vê? Uma pessoa que tem 15 ou 20 anos de abstinência, ela tem um longo período abstêmio, ela tem um longo período sem usar drogas ou álcool. Quando ela recai, né, uma recaída com efeitos moderados, digamos, se a gente entender que tem que, por exemplo, reinternar ela, a gente vai pegar essa pessoa que tem 15 ou 20 anos de abstinência e colocar ela no meio de pessoas que estão vindo de 15 ou 20 anos de drogadição, certo? O que ocorre com as pessoas que têm 15 ou 20 anos de abstinência e recaem? Elas se afastam, são totalmente refratárias à ideia de internamento, porque elas não querem se relacionar com pessoas que estão com 15 ou 20 anos usando droga. Veja que isso não é uma questão de orgulho, de arrogância, ou a questão... Não se trata disso, se trata de uma questão de uma pessoa que está há 20 anos se relacionando com pessoas abstêmias, ela evitando pessoas hábitos lugares, e agora, contrariando esse modelo, a gente coloca ela no mesmo local onde tem pessoas com 15, 20 anos de drogadição que estão se desintoxicando, algumas pela primeira vez. Então veja, isso é um pouco, ao meu ver, ao meu singelo modo de ver, isso me parece um pouco incoerente. E isso afasta essas pessoas do internamento. Bom, foi pensando nisso que a gente desenvolveu uma ideia do centro abstêmio, né? No centro abstêmio, a gente focaliza a ideia de que essas pessoas com 15 ou 20 anos de abstinência, o foco é eles, a gente focaliza neles. Se essas pessoas recaírem, elas iriam para esse centro abstêmio, onde existem outros abstêmios com longos períodos de abstinência. Podem ter recaído ou não, tanto faz. Mas a gente não coloca essa pessoa junto com pessoas que estão no início da desintoxicação ou que vêm de longo período de drogadição. A gente coloca essa pessoa junto com outros abstêmios, certo? Me parece um pouco mais coerente, tá? Mas isso é uma ideia isolada que eu tenho, né? Mas tudo bem. Fica aí a ideia, né? Para que formem centros abstêmios capazes de receber pessoas que estavam em abstinência e caíram. Tá? Mas veja, eu estou falando de pessoas com 15 ou 20 anos de abstinência, não estou falando de pessoas com 2, 3 meses. Tá? 2, 3 meses de abstinência, a pessoa volta para cá. Bom, o que acontecia? Volta para o ponto F. Né? Bom, o que acontecia? Eu não tinha, nesse modelo teórico aqui, né, na verdade, um modelo teórico empírico, né, ele se baseia na realidade, no que a gente vê no dia a dia da abstinência.
Nesse modelo, a gente não tem como reclassificar a pessoa que estava caindo com 15 ou 20 anos de abstinência. Veja, a pessoa está lá na frente, ela praticamente já era, depende do caso, né? Mas se ela já teve 15 anos de drogadição e está 15 anos de abstinência, ela já seria um mega abstêmio. Então ela estaria como mega abstêmio, aí ela recai e volta para o ponto F, né? Então nesse modelo a gente teria os abstêmios que recaem sempre tendo que reiniciar do ponto F. Mas não me parece coerente a gente pegar uma pessoa que recaiu lá na frente e querer ensinar para elas ou aplicar as regras, as técnicas mais restritivas que tem, ou falar para ela que ela ainda não tem 2 ou 3 anos de abstinência ou qualquer coisa semelhante, né? Então ela não poderia ainda ser um abstêmio maior e tudo mais. Então me parece que isso era incoerente. O que eu consigo fazer? Bom, para aqueles que já estudaram a teoria do lastro abstêmio, a gente sabe que o tempo de abstinência forma um lastro, tá? Se a gente pegar esse lastro e dividir pelos efeitos da recaída, a gente tem como uma outra teoria que chama a teoria do nível dos efeitos da recaída, a gente pode classificar a recaída com determinados níveis. Então, se a gente pega esse lastro e divide pelo nível dos efeitos da recaída, a gente tem um outro período. E a gente pode realocar o abstêmio que recaiu, o abstêmio é a pessoa que está longos anos em abstinência e recaiu, a gente consegue realocar ela dentro da escada abstemiológica. Bom, o nome disso, né, é teoria do deslocamento vetorial da desintoxicação. Então veja só, a gente pega o lastro abstêmio, vai dividir pelo nível dos efeitos da recaída e vai ter um novo ponto. Esse ponto a gente chama de ponto detox. Então, enquanto aqui é uma desintoxicação no ponto F, no novo ponto a gente chamaria de ponto detox, que é uma detoxificação, tá? Que na prática é uma nova desintoxicação, mas a gente usa um nome um pouco diferente, porque essa pessoa estava desintoxicada e apenas se reintoxicou momentaneamente. Então esse seria um novo ponto, que seria o ponto detox. Então vamos imaginar alguém com 20 anos de abstinência, né, praticamente, se ele teve 20 anos de drogadição, ele já seria, 20 anos ou menos, né, ele já seria um mega abstêmio. Então essa pessoa recaiu, os efeitos da recaída foram pequenos, né, que a gente utiliza moderado, grave ou gravíssimo, né, como efeito da recaída, entendendo que não existem efeitos leves na recaída. Toda recaída sempre é uma situação muito grave, né. Então vamos imaginar que a pessoa recaiu com 20 anos de abstinência e os efeitos foram moderados. A gente pode pegar esse lastro de 20, dividir por 2, digamos, nós teríamos 10. Com 10 anos, ela começa o ponto detox. Então ela já seria um abstêmio maior, certo? Então dentro da escala abstemiológica, ela inicia a partir daqui a sua detoxificação e não do ponto F, certo? Então, isso faria parte do centro abstêmio, né? A gente colocaria essa pessoa no centro abstêmio e não uma clínica de desintoxicação numa comunidade terapêutica, tá? Bom, se essa pessoa recai de novo, a gente tem que recalcular isso aqui de novo. Ela tem 10 anos de abstinência, digamos, agora, tá? Ela não tem mais aqueles 20, aí a gente recalcula. Digamos que sejam efeitos moderados de novo, pode ser que o resultado dê 5. Se der 5, ela já está se aproximando da fase de abstêmio menor, né? Se ela tiver uma outra recaída, agora talvez seja necessário já o internamento numa clínica mesmo, ou numa comunidade terapêutica, sobre esse ponto, porque ela realmente pode estar num ciclo de sucessivas recaídas, ela pode estar numa recaída emocional muito grave, ou agravamento de alguma comorbidade, então é preciso fazer uma análise mais aprofundada. Então o isolamento dessa pessoa talvez seja recomendável. Mas fica aqui a observação, né, que a gente tem esse ponto detox para abstêmios, que tem longos períodos de abstinência, a gente pode recalcular ele aqui, e nós temos a recaída de ouro, tá, que seria no ponto F, né, então nós temos a abstinência começando a partir de 2 pontos, né, ou do ponto F, ou recomeçando a partir do ponto detox, tá. Bom, a recaída de ouro, que é o tema específico disso, né, o básico seria isso. Eu expliquei uma forma mais avançada, mas existem
vários vídeos sobre isso especificamente, sobre a teoria do nível dos efeitos da recaída, a teoria do lastro episteme e a teoria da desintoxicação lá do ponto detox, tá? Que é deslocamento vetorial da desintoxicação. A gente desloca esse vetor da desintoxicação, em vez de ficar só aqui no ponto F, a gente desloca ele dentro dessa escada epistemiológica. Bom, a recaída de ouro é isso, tá? Basicamente é isso. Fica o detalhe que toda recaída sempre vai ser algo grave, embora a gente possa medir efeitos dela como moderado, grave ou gravíssimo, né? Mas a recaída em si, ela tem uma natureza de algo grave, tem uma gravidade implícita, né? Ela sempre pode resultar em morte, doença psiquiátrica, prisão, agravamento de comorbidades e tudo mais. Então, a recaída não pode ser tratada com desprezo. A recaída é uma coisa muito séria, tá? Tem que ser levada a sério. Infelizmente, a gente vê, são casos raros, mas a gente vê pessoas com longos anos de abstinência que têm recaída, tá? Isso acontece, mas quanto maior o lastro, menor a recaída, tá? Lembrando que não é o tempo de abstinência, pelo menos ao meu modo de ver, não é o tempo de abstinência maior que evita a recaída, mas sim a mudança do sistema ideológico da pessoa. Então, se a pessoa muda a forma de pensar, sentir e agir em relação às drogas ou ao álcool, me parece que ela tende a ter uma vida abstêmia, um processo abstêmio muito longo, tá? E quase sem grandes percalços, aí, sem recaídas. Agora, se ela não muda esse sistema ideológico, a recaída me parece ser algo constante, né? A pessoa fica, inclusive, às vezes pode fundamentar aquele ciclo de sucessivas recaídas, que é outra coisa, tá legal? Então, esse era a recaída de ouro. Então a gente brinca, né, com uma máxima que diz assim: a última recaída a gente nunca esquece. Então, quando num grupo anônimo, no AA ou no NA, né, a pessoa diz assim: estou em abstinência desde tal dia, tal hora, né, e tenho tantos dias, tantas horas, tantos minutos de abstinência, né? Quando ela relata isso, na verdade ela está querendo dizer que a última recaída ela não esquece, tá? Para aqueles que nunca tiveram recaída, né? Que ela diz que a partir dali ela nunca recaiu, né? É o abstemio never relapse, né? Tá legal? Então era isso que eu queria falar sobre recaída de ouro. Veja que é um tema simples de entender, mas ele tem desdobramentos, né? Quando a gente fala de abstêmios que tem um longo período em abstinência, a gente tem um desdobramento nisso aí, que é o ponto detox. Mas era isso aí que eu queria falar sobre a recaída de ouro, e agradeço a atenção.